Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você já parou para pensar quem está controlando suas emoções? Talvez sua primeira resposta seja: sou eu. Mas será que é verdade? Porque às vezes basta uma palavra para mudar completamente o nosso dia. Uma crítica nos desanima, um olhar de reprovação nos faz duvidar de quem somos. Uma rejeição parece que tira toda a nossa paz. Sem perceber, entregamos o controle do nosso coração, às circunstâncias e às pessoas. É como uma marionete, enquanto alguém segura as cordas. Cada movimento depende das mãos de quem a controla. E essa não é a vontade de Deus para nós. A palavra nos ensina que devemos guardar o nosso coração acima de todas as coisas, porque dele procedem as fontes da vida. Perceba que Deus não diz para guardar apenas os nossos bens, os nossos sonhos, a nossa reputação. Ele diz para guardar o coração. Por quê? Porque aquilo que domina o nosso coração acaba dirigindo toda a nossa vida. Se o coração estiver cheio de medo, viveremos paralisados. Se estiver cheio de ressentimento, teremos dificuldade para perdoar. Se estiver preso à opinião das pessoas, nunca viveremos em verdadeira liberdade. Talvez hoje o seu maior desafio não seja aquilo que aconteceu ao seu redor. Talvez seja aquilo que acontece dentro de você. Há pessoas que ainda controlam suas emoções, mesmo estando de longe. Uma lembrança ainda machuca, uma palavra dita anos atrás ainda ecoa na mente. Uma rejeição ainda parece definir o seu valor. Mas Deus nunca permitiu que a opinião das pessoas fosse a medida da sua identidade. Quem define quem você é não é aqueles que o rejeitaram, é o Senhor que o criou. Quando Jesus foi criticado, ele não abandonou sua missão. Quando foi rejeitado, continuou amando. Quando foi injustiçado, permaneceu firme na vontade do Pai. Isso nos ensina que maturidade espiritual não é viver sem enfrentar críticas, é permanecer fiel a Deus, mesmo quando elas chegam. É claro que palavras machucam, situações difíceis nos abalam. Não somos de pedra. Mas existe uma diferença entre sentir uma dor e permitir que essa dor assuma o controle da nossa vida. Talvez você esteja vivendo exatamente isso, uma situação que aconteceu, mas ela continua acontecendo todos os dias dentro da sua mente. Você revive a conversa, revive a decepção, revive a ofensa. Enquanto isso, a sua paz vai sendo roubada. Hoje Deus convida você a entregar esse peso a Ele. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Percebe que Deus não apenas conhece a sua dor, Ele também deseja carregá-la com você. Existe uma pergunta que pode mudar a sua vida. Quem está segurando as cordas do seu coração? As pessoas, as circunstâncias, o medo ou Deus? Quando Deus conduz a nossa vida, aprendemos a responder com sabedoria em vez de agir por impulso. Aprendemos que nem toda crítica merece uma resposta, nem toda provocação merece uma discussão, nem toda batalha precisa ser travada. Jesus permaneceu em silêncio em momentos em que muitos de nós teríamos reagido. Não porque era fraco, mas porque sabia que sua identidade não dependia da aprovação das pessoas. É exatamente essa segurança que Deus deseja produzir em nós. Quando sabemos quem somos em Cristo, as opiniões deixam de determinar o nosso valor. Continuamos ouvindo, continuamos aprendendo, mas deixamos de permitir que qualquer voz fale mais alto do que a voz de Deus. Talvez hoje seja o momento de romper algumas cordas,
cordas do medo, cordas da culpa, cordas da necessidade de agradar a todos, corda da rejeição, porque Deus não chamou você para viver preso, Ele chamou você para viver em liberdade. Antes de terminar essa reflexão, quero deixar uma pergunta para você guardar no coração. Se Deus diz que você é amado, perdoado e escolhido, por que permitir que a opinião das pessoas tenha mais peso do que a palavra dele? Pense nisso e faça uma oração simples. Faça essa oração. Senhor, ensina-me a guardar o meu coração. Não permita que minhas emoções sejam controladas pelas circunstâncias ou pelas opiniões das pessoas. Que a tua palavra tenha mais força em mim do que qualquer outra voz ao meu redor. Dá-me sabedoria, domínio próprio e a paz que somente o Senhor pode me dar. Em nome de Jesus, amém. Que Deus fortaleça o seu coração e conduza cada passo da sua vida. E lembre-se, quando Deus controla o seu coração, ninguém mais controla a sua